Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Linhas Metropolitanas, que é o canal focado em falar sobre o transporte intermunicipal gerenciado pela MTU. Bom, acho que não é novidade para ninguém que as redes sociais tiveram um crescimento muito vertiginoso, sobretudo na última década, e eu já fiz até um vídeo aqui dizendo para vocês a respeito das empresas do transporte metropolitano e fazendo algumas ressalvas de empresas de outras áreas também, que ainda aqui envolvidas ao transporte, né, como departamentos de trânsito em empresas operadoras de ônibus municipais, que criaram perfis nas redes sociais, né, sobretudo no Twitter, no Facebook e no Instagram principalmente, visando melhorar um pouco a interação com seus passageiros, né, passar informações ali, fazer algumas campanhas de marketing, campanhas de conscientização também, sobretudo nessa época agora de pandemia, e muitas delas vêm desenvolvendo um trabalho até que satisfatório ao meu ver, né. Mas nós também temos o outro lado nessa história, que é o lado dos passageiros, né? De vocês mesmos que utilizam os ônibus intermunicipais aí e que muitas vezes postam conteúdo apenas para entretenimento nas redes sociais e também postam reclamações endereçadas aos mais diversos setores aí da economia, né? Do comércio, dos serviços e, notoriamente, também a respeito do transporte intermunicipal, né? Ou de qualquer outro tipo de transporte que vocês utilizem aí. Esse conteúdo muitas vezes é postado diretamente direcionado às próprias empresas do transporte ou ao governo, né? Ou à parte do governo que gerencia o transporte, no caso aqui do estado de São Paulo, do transporte nas regiões metropolitanas da MTU. E muitas vezes é colocada para os seguidores em geral, sem marcar governo nem empresa nenhuma, né? Apenas uma reclamação colocada ali. E como eu acompanho o transporte intermunicipal, sobretudo nas redes sociais há bastante tempo aí, pelo menos desde 2013, que foi quando eu criei o primeiro perfil do meu site, o linhasmetropolitanas.com, nas redes sociais, que foi o perfil no Twitter, eu acompanho também as reclamações dos passageiros nessas redes sociais, né, principalmente no Twitter, que é a rede social que eu mais uso para tratar de assuntos do site aí. E eu vejo bastante reclamações a respeito de linhas intermunicipais das mais diversas regiões, das mais diversas empresas, né? E agora, desses últimos dias, que eu separei um tempinho e resolvi meio que mensurar como é que estão essas reclamações de vocês que utilizam aí os ônibus intermunicipais nas redes sociais. E, obviamente, eu consegui extrair alguns dados dessa busca que eu fiz nos últimos dias aí, né? E resolvi montar meio que um termômetro, entre aspas, para demonstrar como é que está a reputação também, entre aspas, das empresas do transporte metropolitano nas redes sociais, pelo menos as principais, né, que são o Facebook, o Twitter e o Instagram. Primeiramente, só deixando claro que em nenhum momento esses números servem para substituir as reclamações feitas nos canais oficiais das empresas ou da MTU. Elas servem apenas como um pequeno termômetro para ver sobre o que as pessoas mais estão reclamando nas redes sociais, mas é muito importante que você não deixe de registrar sua reclamação junto à empresa operadora ou consórcio, no caso os que tem canais nas redes sociais, ou junto à MTU nas próprias redes sociais dela, ou também por meio do formulário eletrônico que está lá no site da MTU, né? É mtu.sp.gov.br. Mesmo que a sua reclamação não seja resolvida ali de bate-pronto, ela é importante, pois todas as reclamações que os passageiros registram junto à entidade, posteriormente, podem virar estatísticas. Nós, como sociedade, também podemos usar essas estatísticas para cobrar ações, principalmente nos pontos onde mais estão tendo reclamações, seja nas empresas, nas linhas, ou sejam os assuntos sobre os quais os passageiros mais estão reclamando. Então é muito importante que você continue registrando a sua reclamação junto aos órgãos oficiais, beleza? Partindo aqui para o meu levantamento, um dos padrões que eu segui foi que eu só considerei reclamações nas quais as pessoas mencionaram as linhas sobre as quais elas estão reclamando, né? Seja pelo número, seja pelo trajeto específico, que seja fácil da gente identificar o número da linha. Então eu não considerei reclamações daquele tipo, a MTU é um lixo, empresa X só tem sucata na sua frota, esse consórcio não tem uma empresa que presta, enfim, esse tipo de reclamação eu deixei de fora, tá? Justamente para pegar reclamações mais específicas, que dê para você extrair alguma informação mais precisa a partir dela. Um outro ponto aqui foi que eu considerei tanto reclamações colocadas nas timelines das pessoas, né? Ou seja, naquela parte que você pode ver tanto a sua publicação quanto a publicação de outras pessoas, quanto reclamações feitas em comentários endereçados na própria MTU, em alguma postagem que a MTU fez eventualmente aí nas redes sociais, e também as reclamações que vocês enviam pra gente aí, que várias vezes, né, eu costumo receber comentários dos passageiros
seja no Twitter, no Instagram, no Facebook ou até mesmo no YouTube, e bem como mensagens, né, no WhatsApp aqui do site, a respeito de algumas reclamações aí, de alguns pontos que vocês acham que precisam melhorar na linha de vocês. Outra coisa também é que eu não considerei dados de grupos, né, principalmente no Facebook. Tem muitos grupos que são fechados, né, e dos quais eu participo. Tem alguns deles são abertos, você pode ver a publicação mesmo sem você fazer parte dele, embora você não possa postar nada lá, mas o conteúdo tá lá para você ver quando você bem entender. Porque também tem um caso específico aí da Aviação Caieiras, né, que opera linhas intermunicipais e também municipais na área 2, sobretudo lá em Franco da Rocha, Caieiras, algumas linhas intermunicipais para Francisco Morato e Cajamar também. Moradores de Caieiras chegaram a criar um grupo específico pedindo a retirada da empresa do transporte municipal e intermunicipal lá na região, né? Moradores de Caieiras que utilizam linhas municipais de Caieiras e linhas intermunicipais para São Paulo, para Cajamar, para outras cidades, e estão bastante insatisfeitos, estão se mostrando bastante insatisfeitos com a prestação de serviço da empresa lá e criaram até um grupo. E esse grupo até hoje, né, no dia 18, no sábado, quando eu gravando esse vídeo, conta com mais de 3.500 membros e o pessoal posta conteúdo diariamente lá explicando os motivos pelos quais eles querem que a Caieiras vá embora. Lá eu vi bastante reclamação, por exemplo, da linha 331, vi reclamações da linha 199, né, que são algumas das linhas que ela opera. Sobretudo quanto a poucos horários de partida, intervalo grande, enfim. Mas eu não considerei porque ali por si só já como eu disse para vocês, é um grupo, né? Ou seja, é um número seleto de pessoas que participam ali. E eu optei por escolher apenas reclamações em postagens públicas que qualquer um possa ter acesso de maneira facilitada. Uma outra coisa que eu acho importante falar também é que eu separei as reclamações por pessoa ou por linha, tá? Então, por exemplo, a pessoa X mencionou uma linha e a reclamação da qual ela está se queixando lá, né? Por exemplo, eu utilizo a linha, sei lá, 002 e não estou gostando dos horários de partida dessa linha, eu acho que deveria ter mais horários, então eu considerei aquela como uma reclamação. Mas, por exemplo, em um caso diferente agora, às vezes vocês utilizam mais que uma linha, né? Às vezes, por exemplo, até 3, 4 linhas atendem ao trajeto que você quer fazer diariamente aí. E você está sentindo falta de mais horários nas duas linhas, né? Em duas dessas linhas pelo menos, ou nas 3, por exemplo, né? Você acha que as 3 linhas estão com um intervalo alto demais e estão deixando inviável a utilização delas, né? Nesse caso, eu considerei a reclamação individual por linha. Eu reconheci que você quer mais horários na linha, sei lá, na linha 199, que você quer mais horários na linha 197 e que você acha que poderia ter mais horários também na linha 198 e que essas 3 te atendem. E um exemplo bem superficial assim. Então eu reconheci que você está reclamando do intervalo das 3 linhas e por isso a reclamação ali foi registrada por linha, beleza? Não coloquei o nome de ninguém, não considerei nome de pessoa nenhuma. Os dados que eu coloquei aqui na planilha foram o número da linha, a data da reclamação, né, a data que a postagem foi feita, ou a data que a pessoa mencionou que ela está reclamando, a queixa que você está registrando para essa linha, né, ou as queixas no caso, e a empresa que opera a linha da qual você está reclamando aí. Eu também cheguei a colocar algumas ações tomadas aí pelas empresas ou pela MTU a respeito dessas queixas, tá? Mas como eu acabei, é um negócio que deu muito trabalho para fazer e eu acabei não registrando, não procurando todas as soluções publicadas aí ou pelas empresas ou pela MTU, eu acabei deixando de fora essa parte dos dados oficiais, mas eu tenho algumas registradas aqui na planilha, tá? De algumas ações que as empresas ou a MTU tomaram. Outro ponto que eu acho válido lembrar aqui também é que nós temos empresas de tamanhos diferentes e, consequentemente, de número de passageiros e de veículos diferentes aí ao redor do estado de São Paulo, né, nas 5 regiões metropolitanas. Então, é natural que uma empresa que tem bastante operações, como por exemplo a Urubupungá, tenha bastante reclamações e um número muito maior do que uma amarelinho da vida que tem aí 2 ou 3 linhas só na região de Sorocaba, entendeu? Embora isso não seja uma regra, né, dependendo do nível de serviço que a amarelinho presta nas linhas dela, ela pode ter um número de reclamações muito maior do que a Urubupungá, isso extraoficialmente falando, e lembrando que a gente só está considerando aqui as redes sociais em postagens públicas, né? Nesse caso aqui eu não peguei nenhum dado da MTU e nada do tipo, então só o que o pessoal comenta por aí mesmo. Vamos lá, esse aqui é o termômetro metropolitano, que foi o nome que eu dei aí para esse novo serviço, entre aspas, que eu vou fazer aqui. A ideia é que isso seja feito mês a mês, né, mensalmente, sempre no final do mês, avaliando como foi o desempenho da empresa, a grosso modo, nas redes sociais no mês que está acabando. Mas eu fiz esse parcial aqui agora para a gente verificar
né? Porque eu achei umas coisas bem interessantes aqui. A aviação Miracativa, pela minha pesquisa, acabou sendo a empresa com maior número de queixas nas redes sociais por parte dos passageiros. Queixas dos mais diversos tipos, como atrasos nas linhas, intervalos muito longos, má conduta dos motoristas, como por exemplo teve uma mulher que se queixou que o motorista prendeu o braço de uma senhora ao desembarcar em um bairro de Itapecerica da Serra e acabou iniciando a partida com o coletivo, sendo que a senhora ainda não tinha acabado de desembarcar. A segunda empresa com o maior número de reclamações foi a BR Mobilidade, que eu tenho notado bastante reclamações dela, por exemplo, no Twitter, né? Principalmente a respeito de superlotação, o pessoal preocupado com a pandemia do coronavírus aí, com um número grande de pessoas dentro dos coletivos, e desconsiderando as reclamações a respeito da Ponte dos Barreiros lá, que era uma operação que estava ainda se estabelecendo, né? Depois o prefeito eu até postei aqui no site que o prefeito de São Vicente mudou o local de integração, os ônibus intermunicipais lá, porque estava gerando muita reclamação mesmo. Aí depois aparece a Aviação Caieiras com 6 queixas registradas aí nas redes sociais, claro, desconsiderando aquele grupo que eu falei para vocês, que tem mais de 3.500 membros. Aí depois a Metra, a Raposo Tavares e a Aviação Osasco aparece com 5 queixas aí nesses últimos 17 dias. Depois a Mob Brasil, a Radial e a Vila Galvão, cada uma com 5 também, né? A Mob Brasil com bastante queixas aí das linhas lá da região do Metrô Saúde, né? Principalmente de intervalos muito longos. Aqui no caso da Metra que eu não falei, era mais lotação nos coletivos também. A Raposo Tavares, pelo que eu me lembro, é uma reclamação, são mais reclamações de intervalos, sobretudo após as 7 da noite. Depois nós temos a Ribeirão Pires, empresa lá do ABC Paulista, com 4 reclamações registradas aí nas redes sociais que eu consegui pegar. Depois com 3, a ETM, a Pirajussara e a Urubupungá. A ETM com reclamações sobre descumprimento de horários de partida, né, da linha que liga a cidade de Mariporã à região de Pedra Branca, lá em São Paulo. A Pirajussara também com algumas queixas de umas falhas de comunicação, segundo um passageiro, e má conduta de um motorista também. Depois nós temos a Pássaro Marrom, a Rápido Luxo e a Ribeirão Pires, para as quais eu encontrei 2 reclamações para cada uma delas. Lembrando que a Pássaro Marrom opera linhas intermunicipais tanto na Grande São Paulo quanto do Vale do Paraíba, mas neste caso as pessoas que estavam reclamando de linhas do Vale do Paraíba. E a Rápido Luxo, considerando apenas as operações dela na MTU, já que ela também possui operações em linhas municipais, ali na região de Jundiaí, em algumas cidades ali no entorno, e também operações da Artesp, né, que gerencia as linhas intermunicipais que vão para fora das regiões metropolitanas aí, mas nesse caso foram queixas apenas nas operações metropolitanas da MTU e todas as operações lá da região metropolitana de Sorocaba, já que ela não opera mais com esse nome lá na região metropolitana de Campinas. E por fim aí eu encontrei uma queixa para a Benfica, para a EAOSA, para a ETT Carapicuíba, para a Guarulhos Transportes, para a Moratense, para a Rigras e para a São Camilo, uma queixa para cada uma. É interessante notar, por exemplo, que eu não encontrei nenhuma queixa para linhas da Transdutra, que é uma empresa que opera na região de Guarulhos e Arujá, e nem da ATT, que é uma empresa que opera lá na região do Alto Tietê e que faz parte aí do conglomerado econômico, digamos assim, que compõe as empresas Radial Transporte e a ETT Carapicuíba. Tá? Para essas 2 empresas, pelo menos nesses últimos 18 dias, aí, desde o dia 1º de julho, eu não encontrei nenhuma queixa feita nas redes sociais para elas. Naturalmente, outras empresas melhores também não apareceram aqui, como por exemplo a Salamanca, lá da região metropolitana de Campinas, que tem poucas linhas, ou a ABC lá do Vale do Paraíba, não a ABC aqui da Grande São Paulo, que também tem poucas linhas lá, eu não encontrei nada, mas essas são empresas de menor impacto, dada a pequena quantidade de linhas que elas possuem. Eu fiz um outro termômetro também, mas por tipo de reclamação, ou seja, por qual motivo os passageiros mais reclamaram nas redes sociais nesses últimos dias aí. E a maior parte das reclamações foram sobre horários, intervalos ou atrasos de partida. Intervalos, a pessoa reclama que está muito tempo no ponto, por exemplo, que a linha está passando em um intervalo de tempo muito grande. Atraso, naturalmente atraso de partida, né? E horários quando, por exemplo, o ônibus sai mais cedo do que o horário previsto. Por exemplo, ele está previsto para sair às 18h30, ele sai às 18h15, às 18h20, aí quem chega ali um pouquinho depois fica sem o ônibus. E às vezes são linhas com mais de 30 minutos de intervalo, então você tem que esperar mais 30 minutos ali para chegar o próximo, isso se o próximo não atrasar, né? Constatei 55 reclamações desse tipo nos últimos dias aí,
O segundo maior motivo foi a lotação nos coletivos, né? Eu acredito que impulsionado também pelo fato de estarmos aí numa pandemia e de que uma das principais recomendações das organizações de saúde é de que se evite aglomeração, né? Então, as pessoas estão se mostrando muito preocupadas com esse quesito nas redes sociais, eu pude constatar isso nos últimos meses. 6 queixas a respeito de falhas ou de más condições de conservação dos veículos. Aqui muito na parte mecânica ou na parte de conservação mesmo, né? Não tanto na parte de limpeza. Pelo menos nesses últimos 30 dias eu não encontrei nenhuma queixa a respeito disso. 3 queixas a respeito da conduta da tripulação, ou que o motorista tá com uma direção considerada inapropriada, ou que o motorista foi mal educado, que o cobrador ou o motorista passou o troco errado, esse tipo de coisa. E outros motivos aí, 3 reclamações também, envolvendo problemas na comunicação das empresas, por exemplo, paralisação de linha, né? Não cancelamento de linha, como aconteceu pela determinação da SP Trans, mas linhas que estão paralisadas por conta da pandemia, por exemplo, entre outros motivos aí que não apareceram em maior número aqui no meu termômetro. Bom, esses foram os números aos quais eu cheguei aí, monitorando as redes sociais, como eu sempre faço, pelos últimos 18 dias, aí, desde o dia 1º de julho. Se vocês têm alguma reclamação a respeito da linha que vocês utilizam aí também, deixa aqui nos comentários aqui, de preferência mencionando a data que você enfrentou um problema e qual o número da linha, né? Mas não deixe de reclamar junto à MTU ou junto à empresa operadora. Todos os consórcios, pelo menos aqui da Grande São Paulo, eles dispõem de um número 0800, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, o telefone de cada consórcio para vocês reclamarem aí. Algumas empresas têm perfis nas redes sociais, a Benfica, a BBTT tem perfil no Facebook, a Pássaro Marrom e a Radial tem perfis tanto no Instagram quanto no Facebook. O consórcio Unileste também, que é o consórcio que reúne as empresas que operam no Alto Tietê, tem perfis tanto no Facebook e no Instagram quanto no Twitter também, e eles respondem o pessoal lá, tá? Eu vejo bastante eles tirando dúvida e respondendo reclamações dos passageiros lá. A Pirajussara e a Miracatiba, que é as duas que operam em Embu das Artes, Taboão da Serra, uma delas opera em Itapecerica também, tem perfis no Twitter e eles são ativos lá, vocês podem procurar eles lá também. E lembrando que esses números que eu cheguei aqui, em nenhum momento tem intenção de substituir os números oficiais, mas apenas passar uma pequena impressão aí para vocês sobre o que está acontecendo aí no mundo do transporte metropolitano na internet, beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí no próximo vídeo.